Olá, seja muito bem-vindo à 10ª e penúltima aula do nosso segundo módulo Introdução ao Antigo Testamento. Nela iremos estudar sobre profetas menores. Iniciamos a aula com uma pergunta: por que profetas menores? Já sabemos que os 12 livros chamados de profetas menores do Antigo Testamento recebem essa designação não por serem menos importantes em conteúdo ou mensagem, mas devido à extensão mais curta dos seus escritos em comparação aos chamados profetas maiores. O termo menores refere-se ao tamanho dos livros e não ao valor teológico ou espiritual. Esses 12 livros, que vão de Oséias até Malaquias, abordam temas como arrependimento, justiça, juízo divino, restauração e a esperança messiânica. Na Bíblia hebraica, existe uma subdivisão chamada de profetas posteriores. Esta subdivisão, nós já sabemos, é composta por Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, como se fossem um só livro. Por conseguinte, no judaísmo, todos os profetas menores são agrupados como um só livro. Ark Júnior informa que, provavelmente, os 12 profetas menores foram agrupados em um só volume por volta de 425 a.C. por Esdras e a chamada Grande Sinagoga, que era um grupo formado por 120 doutores da lei. Cada profeta menor traz mensagens específicas para o seu contexto histórico. Todavia, quando a gente olha para esses profetas a partir de um só volume, a gente percebe que eles oferecem uma visão ampla do relacionamento entre Deus e o seu povo ao longo da história. Vale pontuar que os chamados profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Malaquias, eles viveram em um período de tempo que vai do século VIII ao século V a.C. Entretanto, a sua mensagem é ainda atual, necessária e poderosa para os nossos dias. Por quê? Traz princípios e advertências voltadas para questões sociais, políticas, familiares e espirituais que se aplicam à realidade de crentes de todas as épocas. Mais uma vez, queremos ressaltar que a mensagem dos profetas do Antigo Testamento não era apenas preditiva. Na aula passada, nós estudamos a raiz da palavra profeta no Antigo Testamento. E uma vez estudando a raiz da palavra, nós tivemos a informação de que o profeta é aquele que a missão principal dele é transmitir a mensagem de Deus. O profeta é aquele que recebe de Deus e transmite ao povo. Esses homens de Deus eram, sobretudo, pregadores, vigias, sentinelas levantados pelo Senhor para despertar e exortar suas respectivas gerações. Durante as dominações da Assíria, da Babilônia e da Pérsia, Deus levantou esses homens tanto para convocar o povo ao arrependimento, como também para consolá-lo. Em suas exortações proféticas, eles denunciaram e combateram contundentemente a corrupção, o abuso de autoridade, a injustiça social, a idolatria, o arrefecimento espiritual e a frouxidão moral do povo. Escute, irmão, esse tipo de mensagem comprova a atualidade premente dessas exortações para os nossos dias. Assim como a mensagem dos profetas menores foi poderosa e necessária para os seus dias, ela também se faz necessária para os nossos. Porque não se pode cantar música de niná para quem precisa ficar acordado. Para que haja uma fixação, mais uma vez, nós afirmamos que a designação profetas menores é própria do cânon cristão.
e não é fundamentada, não está baseada no valor do profeta ou na importância da sua mensagem. Essa designação leva em consideração tão somente a extensão dos seus escritos. Já sabemos que isso tem a ver com o número de palavras hebraicas de cada livro. O pastor Augustus Nicodemos afirma que, para questões meramente didáticas, os profetas menores podem ser organizados em pré-exílicos, isto é, antes do exílio babilônico, e pós-exílicos, ou seja, depois do exílio babilônico. Os pré-exílicos são Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Sofonias, Miqueias, Naum e Abacuque. Os profetas pós-exílicos são Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas do Reino do Norte, Israel, profetizaram no século 8 a.C. Os profetas de Judá, Reino do Sul, profetizaram no 8º e 7º séculos a.C. E os pós-exílicos no 6º e 5º séculos também antes de Cristo. O livro do profeta Jonas possui uma peculiaridade em relação aos demais profetas menores, qual seja, ele é essencialmente narrativo, com mais biografia do que exortação. Jonas conta a história, a sua própria história, conta também sua pregação a Nínive, enquanto os outros apresentam mensagens divinas entregues a Judá ou Israel. Jonas exerceu o seu ministério ainda no século 8. Todavia, nós não sabemos exatamente quando seu livro foi escrito. Ainda sobre os profetas menores, vejamos alguns gêneros apresentados no discurso profético. Na aula de número 5 deste módulo, estudando sobre literatura do Antigo Testamento, apresentamos apenas a literatura profética, mas não fizemos referência aos gêneros do discurso profético. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma apresentação resumida de alguns desses gêneros. Existe um biblista muito famoso chamado Gary Smith. Ele diz que os profetas do Antigo Testamento fizeram uso de pelo menos 12 gêneros do discurso profético. Cada um desses gêneros tem suas características, vocabulário, estrutura e propósito. Então, desses 12, vamos apresentar 4. O primeiro diz respeito ao discurso de condenação. Esse discurso relata uma ação, uma atitude pecaminosa contrária à vontade de Deus. Falando sobre isso, Gary Smith vai dizer que os profetas usavam esse discurso a fim de instruir o povo sobre como o Senhor avaliava o comportamento iníquo para adverti-lo quanto a um desastre iminente e para exortá-lo a abandonar a impiedade antes que chegasse a condenação. Miqueias, capítulo 3, versículos 9 a 12, e Jonas, capítulo 3, versículos 4 a 10, são exemplos desse tipo de discurso profético. O segundo gênero profético presente nas profecias do Antigo Testamento é conhecido como ação judicial com base na aliança. Gary Smith diz que trata-se de uma forma de Deus comunicar o seu desagrado com o estilo de vida do povo da aliança. O profeta é enviado para apresentar uma convocação solene, uma intimidação ao tribunal divino, uma intimação ao tribunal divino, para que o povo enfrente o julgamento pelo fato de continuamente transgredir os termos da aliança. É muito comum os profetas descreverem a aliança como um casamento. Ele olha para o casamento e, a partir do casamento, ele usa isto como ilustração
para que o povo compreenda a relação entre Deus e Israel. Quando uma esposa deixava de manter o seu relacionamento de aliança matrimonial, o marido tinha todo o direito de levá-la perante um tribunal para buscar justiça. Por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 6, apresenta o Senhor chamando Judá, que é a outra parte da aliança, diante do tribunal. Esse tipo de gênero também é percebido em Oséias capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 3, e depois capítulo 11, versículo 11, até o capítulo 14, versículo 48. Oséias é exemplo desse tipo de gênero. O terceiro gênero profético presente nas profecias do Antigo Testamento é conhecido como o oráculo do Ai. O que é um oráculo? Um oráculo nada mais é do que uma mensagem ou um pronunciamento divino comunicado por meio de um profeta. Por sua vez, um oráculo do Ai era uma mensagem divina caracterizada pelo lamento diante do juízo iminente. O profeta via o juízo de Deus se manifestando, e porque ele via esse juízo, a mensagem que ele emitia ao povo era caracterizada pelo choro, pelo lamento. Daí ser chamada esta mensagem de oráculo do Ai. Esse tipo de oráculo tem como finalidade anunciar uma desgraça, uma tragédia, um tipo de sofrimento e condenação. Geralmente, quando os profetas entregavam ao povo esse tipo de mensagem, denominada de oráculo do Ai, eles faziam isso acompanhado de pranto, pano de saco, cinza na cabeça, além de rasgar suas vestes. Os profetas proclamavam com profundo lamento, com pesar, a iminente destruição de uma nação pecadora. O capítulo 6 de Amós apresenta um oráculo do Ai, no qual as pessoas ricas, as pessoas soberbas da cidade de Samaria estavam celebrando, bebendo, festejando, em vez de chorarem pela destruição iminente do Reino do Norte. Em resumo, o oráculo do Ai tem um profundo tom de tristeza, de severidade, funcionando como um chamado ao arrependimento e uma advertência solene, severa sobre o juízo divino. O quarto gênero profético presente nas profecias do Antigo Testamento é conhecido como convocação ao arrependimento. Gary Smith diz que esse gênero era uma mensagem simples, na qual o Senhor exortava o seu povo a abandonar as suas iniquidades e a se voltar para ele em arrependimento, confissão de pecado e fé. Esse tipo de discurso costumava ser breve, como em Amós capítulo 5, versículos 4 e 5. Assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Em Oséias capítulo 14, versículos 1 a 3, há uma convocação ao arrependimento mais elaborada, onde há a possibilidade de compreender de maneira mais precisa esse gênero do discurso profético. Como último ponto dessa nossa 10ª e penúltima aula, vamos apresentar os temas teológicos presentes nos profetas menores. Os temas das mensagens dos profetas menores variam de acordo com o período em que esse determinado profeta viveu e o público para o qual ele dirigiu sua mensagem. Também é necessário compreender que tais temas podem ser encontrados e geralmente são encontrados nos profetas maiores. Não obstante, alguns temas comuns aos 12 profetas podem ser destacados. E eu quero listar 7 desses temas teológicos, sendo o primeiro transgressão da aliança.
Um tema muito comum nas profecias é o da constante transgressão da lei e da aliança por parte do povo. Você vai ver esse tipo de mensagens chamando o povo ao arrependimento exatamente por causa dessa prática. Ao longo da história de todo o Antigo Testamento, vamos perceber o povo da aliança transgredindo esta aliança, voltando as costas para o Senhor, e aí Deus levanta seus profetas, chamando o povo à aliança. Portanto, transgressão da aliança é um dos temas muito presentes no Antigo Testamento, principalmente nos profetas menores. Através das mensagens dos profetas, o povo era constantemente lembrado que algo extremamente importante tinha acontecido no Monte Sinai. Deus havia estabelecido a sua aliança com a nação. Em sua mensagem, o profeta Malaquias pergunta ao povo, lá no capítulo 2, versículo 10, por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Por quê? Os profetas menores apresentam a transgressão da aliança como a principal causa do juízo divino sobre Israel e também sobre Judá. Eles denunciam a infidelidade do povo que abandonou o Senhor para seguir outros deuses, praticar injustiças sociais, violar os mandamentos da lei do Senhor. Profetas como Oséias, Miqueias, Amós mostram que a idolatria, a corrupção moral e a opressão aos pobres são manifestações claras dessa quebra da aliança. Oséias, por exemplo, usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual de Israel e, usando o adultério como uma figura para representar esta infidelidade do povo para com Deus, ele revela que a idolatria não era apenas um pecado religioso, mas uma traição ao relacionamento de amor estabelecido por Deus com o seu povo. Além da idolatria, os profetas menores enfatizavam que a transgressão da aliança se manifesta também em pecados sociais e éticos. Amós vai denunciar a exploração dos pobres, a parcialidade nos tribunais e também o acúmulo de riquezas às custas dos necessitados, mostrando que a justiça social é parte essencial da fidelidade ao pacto. O povo, alguns, estavam enriquecendo às custas da pobreza daqueles que eles massacravam, perseguiam, injustiçavam, e a mensagem do profeta vai contra isso. Miqueias, por sua vez, expõe a corrupção dos líderes, a falsidade dos religiosos, que iludiam o povo com mensagens enganosas. E aí, quando traçamos um paralelo da mensagem profética de Miqueias com a realidade atual, não estamos distantes. Nos dias de Miqueias, líderes corruptos, falsos, enganavam ao povo com as suas mensagens falsas. Nos dias atuais, existem tipos de líderes que atuam da mesma forma, ludibriam, enganam, enrolam o povo. Portanto, a mensagem de Miqueias é altamente atual. Dessa forma, irmãos, os profetas deixam claro que a transgressão da aliança não era apenas uma questão cerimonial. Acima de tudo, essa transgressão envolvia todas as áreas da vida, evidenciando um afastamento total dos caminhos do Senhor. O segundo tema teológico frequente nos escritos dos profetas menores tem a ver com a justiça social. Através das mensagens de Amós, de Miqueias, os profetas condenam de forma veemente a exploração dos pobres, a ganância, a corrupção dos líderes civis e religiosos. De maneira contundente, através dos profetas, o Senhor Yahvé
condenou toda forma de manifestação de injustiça social. Isso vem de longe, irmãos. Ainda hoje, essa mensagem que combate a injustiça social, a mensagem desses profetas contra essa ação diabólica encontra eco. E o terrível é que essa mensagem de Amós, de Miqueias, encontra eco dentro de muitas igrejas ditas evangélicas. Lamentavelmente, a injustiça social entre os crentes é um problema que fere diretamente os ensinamentos bíblicos sobre o amor ao próximo, a solidariedade, a comunhão no corpo de Cristo. Muitas vezes, dentro da própria comunidade cristã, surgem atitudes de preconceito, favoritismo em negligência em relação aos mais necessitados, contrariando assim o mandamento da Escritura de Tiago, que condena a acepção de pessoas. Escute, quando irmãos em Cristo sofrem por falta de apoio, por falta de alimento, de oportunidade, enquanto outros vivem no excesso, no exagero, na ostentação e na indiferença, isso revela uma espiritualidade superficial. Isso revela um comportamento totalmente distante do evangelho ensinado e praticado por Jesus, onde o cuidado com o nosso irmão é uma expressão visível da fé verdadeira. Além disso, irmão, a injustiça social entre os crentes enfraquece o testemunho da igreja diante do mundo. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus afirmou que o amor mútuo entre os discípulos, entre os irmãos, entre os crentes, seria um sinal distintivo para o mundo. Vocês serão conhecidos, disse Jesus, como meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Portanto, quando há exploração, quando existe desigualdade e descaso dentro da comunidade cristã, a mensagem do Evangelho perde a sua credibilidade. Escute, irmão, a Bíblia ensina que todos os crentes são membros de um mesmo corpo, chamados a compartilhar suas cargas e ajudar, claro, na medida do possível, os domésticos da fé, promovendo a justiça e a igualdade entre os irmãos. Portanto, combater a injustiça social a partir da própria casa, a partir da igreja, não é uma opção, mas uma exigência do próprio Evangelho. Isso é claramente percebido na mensagem dos profetas menores. Leia Miqueias, leia Amós, e você será, de uma forma direta, inteirado sobre este tipo de comportamento. Escute, Deus exige retidão e justiça nas relações humanas, principalmente entre os crentes. O terceiro tema teológico frequente nos escritos dos profetas menores diz respeito ao dia do Senhor. Vale salientar que a expressão o dia do Senhor não se trata de uma referência ao dia de descanso. Esse o dia do Senhor é uma alusão ao dia do juízo divino. William Lazor afirma que a expressão dia do Senhor tem um significado duplo. Muitas vezes, o conceito refere-se a um tempo imediato de julgamento, enquanto em outras passagens a alusão aponta para o julgamento escatológico de Deus. Nesse dia terrível, os ímpios serão punidos e o povo de Deus será salvo. Gary Smith diz que o tema do dia do Senhor nos profetas menores ocupa um lugar central e é frequentemente apresentado como um momento de intervenção divina na história, trazendo juízo e restauração. Profetas como Joel, Amós, Sofonias, Malaquias descreve esse dia como um tempo de escuridão, terror
destruição para os ímpios, mas para aqueles que vivem no temor do Senhor, dia de alegria. Para os que vivem em rebeldia contra Deus, esse dia será um dia terrível. Joel, por exemplo, descreve o dia do Senhor como um tempo iminente, inevitável, no qual o Senhor manifestará sua ira. Deus castigará as nações e chamará seu povo ao arrependimento. Joel, capítulo 1, versículo 15 diz: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Amós, por sua vez, alerta que o povo de Israel não deveria desejar esse dia. Por quê? Porque não traria bênção, mas um severo julgamento por conta das suas injustiças sociais, por conta da sua hipocrisia religiosa. No capítulo 5, versículo 18, o profeta Amós vai declarar em profunda emoção que o dia do Senhor é dia de trevas e não de luz. Por que ele fala assim? Por causa do estado precário vivido por Israel naqueles dias. Malaquias apresenta o dia do Senhor como um tempo de salvação plena para os justos, para o povo de Deus, mas de julgamento para os ímpios. Então, será dia de alegria para uns, de tristeza para outros, de sorrisos abertos para uns, de choro para outros. Ele descreve um dia ardente como fornalha, onde os ímpios serão consumidos. No capítulo 4, versículo 5, Malaquias aponta para o grande julgamento escatológico no final dos tempos, dizendo assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A mensagem desse texto que nós acabamos de ler é que Deus julgará o pecado onde quer que ele seja encontrado, tanto na vida dos ímpios quanto na vida do povo da aliança. Ao mesmo tempo, os profetas menores também apresentaram o dia do Senhor como um tempo de esperança para os que se arrependem e confiam em Deus. Em Sofonias, após o anúncio de juízo, há promessas de restauração, de salvação para o remanescente fiel. Joel também profetiza que, após o juízo, Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne, sinalizando assim um novo tempo de comunhão entre Deus e o seu povo. Malaquias proclama que o dia do Senhor será um dia em que o sol da justiça nascerá para aqueles que temem a Deus, trazendo assim cura e restauração. Aleluia. Portanto, irmão, o dia do Senhor é tanto um alerta quanto um convite à conversão, apontando para a justiça inescapável de Deus, mas também para a sua misericórdia e promessa de restauração futura. Em resumo, vários profetas menores falam desse dia do Senhor como um tempo de intervenção divina na história, tanto para juízo como também para salvação. Esse dia representa um ponto decisivo no plano de Deus para a história da humanidade. Em conjunto, os profetas menores apresentam Deus como justo e misericordioso, chamando o povo a uma vida de fé, a uma vida de arrependimento e justiça, enquanto apontam para um futuro de esperança sob o governo soberano do Senhor Deus. Aleluia. O quarto tema teológico comum aos profetas menores é a vinda do Messias. Frederick Bush declara que o termo hebraico para Messias não aparece em nenhum dos escritos dos profetas menores. Apesar disso, é perfeitamente possível encontrar a vinda de Jesus Cristo sendo claramente anunciada.
Por sua vez, Alan Cohen afirma que no capítulo 2, versículos 12 e 13, o profeta Miqueias vislumbra o dia do Senhor. No capítulo 2 de Miqueias, o profeta vislumbra o dia quando o Senhor congregará todo o seu povo, assim como o pastor congrega as suas ovelhas. Como um bom pastor, o Senhor pastoreará o seu povo amado. O profeta Miqueias falou de um tempo quando Deus habitaria junto do seu povo em Jerusalém e ali reinaria para sempre. Quando nós nos aprofundarmos nesses temas no nosso módulo Teologia do Antigo Testamento, de maneira mais aprofundada, nós apresentaremos a hermenêutica de muito disso que a gente tem anunciado, tanto na aula passada, profetas maiores, como também nessa, profetas menores. Temos falado muito do governo de Deus a partir de Jerusalém. Precisamos compreender, a partir de uma boa hermenêutica, o que significa isso. Então, nós estamos aqui abordando de uma forma resumida, apresentando esses temas, mas quando chegarmos no módulo Teologia do Antigo Testamento, nos aprofundaremos e apresentaremos uma hermenêutica, digamos, ortodoxa, conservadora, disso que estamos apresentando aqui. Tá certo? Por enquanto, vale dizer que Miqueias profetiza que, no tempo devido, Deus levantaria em Belém um poderoso governante messiânico. Aleluia. No capítulo 5, versículo 2, o profeta Miqueias diz assim: Tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Zacarias apresenta um dos mais belos quadros proféticos acerca da vinda do Messias, profetizando 3 fatos gloriosos sobre o Messias. Primeiro, a obra justificadora do Messias. Segundo, profetizou sobre a maneira como ele estabeleceria a paz entre os ofícios de sacerdote e rei, apresentando-se como o sacerdote e rei do seu povo. E, por último, ele profetizou sobre a malignidade do povo em rejeitar o Messias como o seu único pastor. O quinto tema teológico frequente nos escritos dos profetas menores diz respeito à soberania de Deus. A soberania de Deus é um tema fortemente presente nos profetas menores. Nos profetas menores, essa soberania divina é apresentada como o fundamento de todo juízo e restauração. Os profetas deixam claro que Deus governa sobre todas as nações e não apenas sobre Israel, não apenas sobre Judá. Livros como Naum, Abacuque, revelam que o Senhor usa até as potências estrangeiras como a Síria, a Babilônia, a Pérsia, como instrumentos do seu propósito, demonstrando assim que nada escapa ao seu controle. Aí está a soberania do Senhor. Mesmo quando as nações agem com violência, prepotência, arrogância, Deus permanece no comando, determinando o tempo do juízo para todas elas, conforme a sua perfeita justiça. Além de revelar o controle divino sobre os acontecimentos históricos, os profetas menores, através das suas mensagens, destacam que Deus conduz a história para o fim específico, segundo a sua vontade, que é soberana. A história não está entregue ao acaso, a desígnio, a propósito, a uma finalidade, e isso de forma claríssima é apresentada nos profetas menores. Essa soberania divina
que guia, controla, governa todas as coisas. Em Joel, Sofonias também, por exemplo, o dia do Senhor é descrito como o clímax dessa manifestação da soberania divina, onde Deus vai julgar o mal e restaurar o seu povo fiel. Mesmo diante da rebeldia humana, Deus promete restaurar o remanescente e cumprir suas alianças, assegurando que seus planos jamais podem ser frustrados. Aleluia. Então, a soberania de Deus não apenas fundamenta o juízo, mas também garante esperança, pois seu governo é justo e cheio de misericórdia para com aqueles que se arrependem. Glória a Deus. O sexto tema teológico comum aos profetas menores diz respeito ao anúncio do juízo divino. O anúncio do juízo divino é um dos temas centrais nos profetas menores, revelando a seriedade dos pecados cometidos, tanto por Israel, como também pelas nações vizinhas. Profetas como Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Sofonias, eles denunciam com poder, com autoridade, o pecado, a idolatria, a opressão dos pobres e a corrupção social, religiosa, anunciando assim que Deus é um juiz justo e, por esta razão, o castigo divino virá como consequência. Quer errar, pode errar. Quer fazer aquilo que contraria a lei do Senhor, pode fazer, contanto que arque com as consequências. A consequência virá. Amós, por exemplo, denuncia as práticas opressoras contra os pobres. E alertando isso, ele avisa que o juízo divino virá como uma inevitável intervenção de Deus na história. Naum, por sua vez, ele vai anunciar a destruição iminente de Nínive, mostrando que o juízo divino alcança também os grandes impérios, mesmo aquele império que se achava invencível. A mão do Senhor alcançará Nínive, alcançará a Assíria. Em todos esses casos, irmãos, o juízo é apresentado como certo e irrevogável diante da persistência do pecado. Onde houver pecado, o juízo de Deus se manifestará. Contudo, o anúncio do juízo divino nos profetas menores não é apenas uma palavra de destruição, mas é também um chamado ao arrependimento e também um alerta à consciência do povo. Através das suas mensagens, os profetas Joel e Oséias conclamam o povo a que se arrependam, tenham esse quebrantamento sincero diante do Senhor, exortando a conversão, a justiça, a fidelidade a Deus. Esse chamado ao arrependimento é frequentemente acompanhado de advertências sobre as consequências da desobediência. Você vai ler os profetas menores e, lendo, você perceberá que existe essa chamada ao arrependimento, sem esquecer da apresentação das consequências de permanecer no estado de pecado. Profetas como Joel, Jonas, mostram que o juízo pode ser evitado, pode ser adiado mediante a humilhação, mediante o arrependimento, o retorno sincero ao Senhor. Joel convoca o povo a rasgar o coração e não apenas as vestes. Havia o costume, e era um costume meramente externo, ouviam a mensagem e rasgavam as vestes, mas o coração permanecia orgulhoso, permanecia imperoso. A pessoa aparentemente se mostrava arrependida, mas no interior permanecia a mesma coisa. E aí então Joel, através da sua mensagem, vai convocar o povo a rasgar não apenas as vestes. Joel dizia: rasgue o coração, ou seja, arrependa-se a partir da alma.
faça isso, porque Deus é misericordioso e sempre está pronto a perdoar se houver arrependimento sincero. Em Jonas, a cidade de Nínive se arrepende do seu pecado, ouve a pregação, por uma ação divina, acredita nessa pregação e o juízo divino é adiado, evidenciando que, diante do arrependimento, a misericórdia divina sempre se manifesta. Aleluia. Mesmo diante do pecado humano, os profetas menores destacam a compaixão, a misericórdia de Deus, que oferece perdão e restauração aos que se arrependem. De forma bem clara, nós podemos ver isso em Oséias capítulo 11 e Miqueias no capítulo 7. O sétimo e último tema teológico frequente nos escritos profetas menores diz respeito à restauração e esperança. Apesar das severas mensagens, e quando você está lendo os profetas menores, você consegue perceber a severidade, o tom das suas mensagens. Apesar disso, apesar dessa severidade, apesar da apresentação do juízo, estes profetas também anunciam restauração, também pregam sobre consolo, esperança, demonstrando que o propósito final de Deus não é a destruição, não, é a renovação do seu povo. Deus não tem interesse em destruir o seu povo. O propósito é restaurar. O propósito é conduzir ao arrependimento. Profetas como Oséias, Joel, Miqueias destacam que, após o juízo, Deus trará um tempo de restauração, renovando a aliança e abençoando novamente a nação arrependida. Oséias, por exemplo, apresenta a imagem de Deus como um esposo que, mesmo traído, busca restaurar seu relacionamento com Israel, prometendo cura, fertilidade e prosperidade. Joel profetiza que, depois do tempo de sofrimento, Deus vai derramar seu espírito sobre toda a carne, trazendo assim um tempo de abundância espiritual, restauração da comunhão com o Senhor. Aleluia. Além disso, estes profetas, irmãos, eles apontam para um futuro de esperança, não apenas para Israel, mas também para as nações. E aí, mais uma vez, eu digo, no módulo Teologia do Antigo Testamento, voltaremos a falar sobre isso de forma mais aprofundada. Miqueias, ele vai falar de um tempo em que muitas nações subirão ao monte do Senhor para aprender os seus caminhos e haverá paz e justiça universal. Sofonias também anuncia que, após o juízo de Deus, esse Deus, ele reunirá um povo humilde e fiel que viverá em segurança e louvor ao Senhor para sempre. Então, os profetas menores mostram que o plano de Deus vai além do castigo temporário. Ele deseja purificar o seu povo e estabelecer um reino de justiça, paz e verdadeira adoração, trazendo assim esperança para todos os que confiam no seu nome. Aleluia. Caminhando para a conclusão desta 10ª e penúltima aula, afirmamos que os profetas menores figuram como essenciais para a igreja contemporânea. E, tomando como referência a mensagem desses profetas, a igreja contemporânea deve olhar para eles e inspirar a ser fiel em suas obrigações pactuais com o Senhor Deus. A mensagem proferida por esses profetas é tão urgente, é tão necessária para nós, irmãos, como foi para Israel e Judá na antiguidade. Assim como essas nações, Israel e Judá, nós também
temos sido infiéis para com o nosso esposo pactual, para com o nosso Deus. Na escritura de Tiago, capítulo 4, nosso mundanismo é comparado ao adultério. Escute, irmão, os profetas menores nos convocam para o choro, confissão de pecado, arrependimento sincero. Eles levantam sua voz de modo emocionado, em pranto, oráculos do ai, clamando que coloquemos nossa boca no pó e nos voltemos para o Senhor em sincero arrependimento. Por meio desses profetas, nós também somos advertidos a respeito daquele grande e terrível dia do Senhor, quando o Senhor julgará todos os pecados, tanto dos ímpios como também do seu povo. É verdade que, por causa de Jesus, nosso perfeito sumo sacerdote, no último dia, os nossos pecados serão declarados publicamente como perdoados, glória a Deus. Porém, o pecado não confessado, o pecado não abandonado, nos sujeita ao peso da mão do Senhor, assim como aconteceu com o povo da antiga aliança. Irmão, quando o crente eleito peca, a mão de Deus pesa sobre ele com a intenção de restaurá-lo, mas pesa. Quando o crente eleito peca, em vez de edificação, vem juízo. E este juízo é a disciplina aplicada pelo Senhor, a qual tem por finalidade promover arrependimento. Quando o crente eleito peca, em vez de deleite espiritual, vem disciplina. E esta disciplina é para promover conserto. Deus não anula a eleição da graça com o seu povo, por isso disciplina-o. A disciplina divina para com o crente eleito não é para destruí-lo, mas para restaurá-lo. Glória a Deus por isso. Escute algo sério. Quem não ouve a voz de Deus terá que suportar a vara da disciplina. Por sermos filhos e não bastardos, quando não há arrependimento diante do pecado, Deus nos disciplina. Eu espero que essa aula tenha contribuído para o seu crescimento na fé. Não esqueça de responder o questionário. E, querendo se aprofundar, irmão, consulte a bibliografia. Veja o material em anexo, em PDF. Se você ainda não teve a oportunidade de consultar esse material disponível, faça isso, porque existe ali uma riqueza de conhecimento esperando por você. Na próxima aula desse nosso segundo módulo será a última. E nessa última aula, vamos tratar sobre continuidade e descontinuidade entre os testamentos. Até lá, grande abraço, Deus o abençoe, irmão.